Oi pessoal, aqui é a Pri Villarreal e o tema é Vivendo em Terra Estranha. Quais são as dificuldades que um estrangeiro enfrenta em um país totalmente diferente? Bom, mas antes vamos definir melhor o que é um estrangeiro. O primeiro grupo são os imigrantes, aqueles que migram voluntariamente buscando geralmente um estilo de vida melhor. Tem os asilados políticos que por algum motivo estão sofrendo perseguição política e nesse caso o país receptor pode ou não aceitar. E tem os grupos de refugiados, que são aqueles que se veem obrigados a deixar o seu país de origem por alguma perseguição de raça, de religião, por participar de algum grupo social, às vezes por guerras civis que está acontecendo localmente ou por violação de direitos humanos. Independente do motivo, sendo ele legal, todos nós devemos saber receber um estrangeiro. Principalmente se falando de refugiados, que eles não tiveram escolha e foram obrigados por uma necessidade maior. Infelizmente, na maioria das vezes a sociedade não está preparada para recebê-los e em muitos países a lei também não. A xenofobia, que é a discriminação contra a minoria étnica ou contra diferentes culturas e crenças, é uma realidade em todos os países. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas histórias de pessoas que escolheram o Brasil como destino dessa nova tentativa de vida. Mas para entender essa necessidade real, é importante entender qual é o histórico deles antes de chegar lá. A primeira história é de um haitiano que há 3 anos tenta uma vida longe da miséria e da violência do seu país. Ele diz que tem adotado a resiliência para suportar a discriminação e que não tem mais vontade de permanecer no Brasil. São poucos os que respeitam ele, eles são vistos como incapazes. Às vezes que ele sofreu maus tratos no trabalho, ele teve que sofrer calado, porque ele sabia que se ele fosse reclamar para os chefes, eles iam avaliá-lo como uma pessoa preguiçosa que não queria mais trabalhar. E ele diz que é nítido a diferença de tratamento com um americano ou um europeu. Uma pesquisa diz que os haitianos sofrem um grande choque quando eles passam por alguma situação de racismo, já que eles nunca passaram por isso antes, pois a maioria no seu país é negro. Essa discriminação por parte dos brasileiros vem do desconhecimento, que não sabe de onde aquelas pessoas vêm e em tempos de crises acham que ele está tomando o emprego dos nativos. E isso também se replica com brasileiros em terras estrangeiras. A segunda história é de um empresário da cidade de Alepo, na Síria. Ele comenta como aquela cidade era linda e histórica antes da guerra e como ele tinha uma vida de conforto e tranquilidade. Para fugir da guerra, ele demorou 2 dias para cruzar o Líbano, em uma viagem perigosa que ele não sabia como seria o fim. Ao chegar lá, resolveu se refugiar no Brasil e chegou em terras tupiniquins. Mas nos primeiros dias, ele recebeu a notícia que seu pai havia morrido e a sua irmã perdeu uma das pernas. Os demais familiares estão refugiados em outros países e ele tem que conviver com a dor de que a mãe e a irmã de 12 anos não conseguiram ainda sair de lá. Chegar em um novo país com todo esse cenário é um grande alívio e há esperança. Além de carregar uma pesada memória de dor, ele tem muitos desafios ainda pela frente. A dificuldade com o idioma, a necessidade imediata de sustento, abrigo e emprego, regularização dos documentos, conseguir voltar aos estudos e possíveis discriminações que ele possa enfrentar como estrangeiro. Luta por um trabalho digno é um dos graves problemas enfrentados pelos imigrantes. Muitas vezes a única alternativa é o trabalho escravo em troca de coisas básicas em condições desumanas. Encontrei um depoimento de uma boliviana que disse o seguinte: existe discriminação nas escolas, nos postos de saúde e na busca por trabalho. Há quase um consenso de que nós estrangeiros queremos tudo de graça, sem trabalhar e ainda ocupar o espaço da população local. Nossas crianças sofrem bullying e muitas delas têm que pagar para não apanhar depois da aula. Há um crescente número de refugiados chegando no Brasil vindo do Congo, na maioria mulheres, grávidas e com crianças. No seu país estão usando o estupro como arma de guerra e elas fogem para fugir dessa terrível realidade. Quando chegar no Brasil, e aí? Como fazer para se comunicar, para conseguir um emprego, onde colocar os filhos para estudar? Bom, há diferentes motivos que fazem essas pessoas se moverem do país de origem. E não importa quais são, deveríamos aceitar e ser aceitos, com respeito e igualdade. Se conecte com o E-Porquê e quem sabe você não é a resposta para essa necessidade. A maior regra da colheita é quando você trata as pessoas da maneira que você gostaria de ser tratado. Então que comece por nós.